E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o Yu e tô aqui hoje com a minha Segway E110L para fazer o teste de autonomia. É isso aí, hoje eu vou fazer um teste para verificar o quanto essa bateria dura, né, em questão de quilometragem. O fabricante indica que essa moto faz em torno de 57 a 67 quilômetros de autonomia, claro, dependendo dos modos de condução, peso do piloto, pista, entre outros fatores. Então, a ideia hoje é fazer esse teste de autonomia no dia a dia, tá bom? Eu vou fazer aqui um percurso que é majoritariamente plano, porém são avenidas e ruas que tem aí média de velocidade de 40 a 50 quilômetros mais ou menos. Então eu vou tentar manter uma média boa nessas avenidas, nessas ruas, para conseguir de fato saber quanto que essa moto consegue fazer de autonomia aí. Bom, antes da gente começar, eu vou ligar aqui a moto para vocês darem uma olhada, porque também tem uma coisa bem interessante, que é a questão do quanto eu já rodei com essa motinho, tá bom? Então, ligando aqui a moto, percebam que eu já rodei aqui 2.225 quilômetros, tá? Então é uma quantidade aí bacana. Por experiência, posso dizer que ela vai rodar uma quantidade legal aí de quilometragem. Um pouco mais de 50 quilômetros eu já fiz com essa moto rodando aí no dia a dia, com subidas, com ladeiras, com estradas de terra e tudo mais. Mas hoje vai ser um percurso aí um pouco mais plano, um pouco mais controlado, para ver de fato quanto que eu consigo rodar aí praticamente até zerar essa bateria, tá bom? Então, marcando aí 2.225 quilômetros, eu também vou fazer aqui o cálculo através do aplicativo Relive, e aí lá no final a gente vai comparar se de fato ela fez aí o que o fabricante coloca aí como média de 57 a 67 quilômetros, tá bom? Começando aqui, configurei aqui o aplicativo, tudo certo, e vamos iniciar. Nesse primeiro trechinho, vocês vão ver que é uma descida inclusive bem íngreme aqui no estacionamento do meu prédio, tá? E ele inclusive vai ser um ponto aí que eu vou discutir com vocês lá no finalzinho do vídeo, de quando eu estiver retornando para casa aí no final do teste, tá? Mas é mais para vocês entenderem que existe uma descida aí significativa que depois eu tenho que encarar no meu retorno, tá? Bom, a partir desse trecho eu já vou dar uma acelerada aqui na velocidade do vídeo, mas vocês vão conseguir acompanhar a velocidade que eu estou pilotando, tá? Então aqui é uma via de 50 km por hora, chamada aqui de Via Oeste. Ela liga aqui a minha cidade Itapevi até o município de São Paulo, cortando aqui as cidades da região metropolitana Oeste, tá? Então é Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e por fim a zona oeste de São Paulo. Então é uma avenida bem grande, ela bem extensa mesmo, quase 30 quilômetros aí até chegar a São Paulo. Obviamente que eu não vou percorrer ela inteira, mas é só para vocês terem uma dimensão de que é uma avenida bem grande, bem movimentada, e a velocidade média aqui é de 50 quilômetros por hora. Tem um trechinho aqui, que esse que eu passei, que tem um radar de velocidade, um radar que é de 40. Então nesse trecho e em outros também que vocês vão ver no vídeo, eu vou ter que dar uma reduzidinha de leve para poder manter a velocidade do radar, tá? Mas no geral, vocês vão ver que eu vou manter uma velocidade aí acima dos 40 km por hora, que é a velocidade de trânsito mesmo. Vocês vão ver que a maioria dos veículos estão andando nessa velocidade quando está com trânsito livre, como é o caso agora. Mas quando o trânsito começa a ficar um pouco mais carregado, a moto
vai manter a velocidade ali próxima dos 40, 45 km por hora, enquanto os carros vão ficando para trás, tá? É óbvio que, como aqui esse trecho aqui é um trecho mais vazio, por assim dizer, nesse horário da tarde, que alguns veículos vão extrapolar, vão passar 50, 60. Já vi veículos passando a mais de 70 km por hora nessa via sem necessidade, mas aí é uma questão de, enfim, de pressa, da pessoa de respeitar ou não a lei de trânsito, enfim. O meu objetivo aqui não é chegar o mais rápido possível, mas sim fazer o percurso numa velocidade média bacana e ao mesmo tempo conseguir fazer um teste de autonomia satisfatório, tá? Sem exagero, né? Sem correr muito, mas também não quero fazer aquele teste de autonomia da Volts de andar a 35 km por hora no máximo, né? Num circuito fechado, sem trânsito, para dizer que a minha moto faz 180 km. Não é isso. O objetivo aqui é rodar velocidade normal da via, sem exageros, e também não ficar aqui andando como se fosse uma bicicleta, tá? Eu estou numa velocidade bacana, vocês vão ver aí no painel 48, 49. No relieve talvez não dê para focar ali, mas dá uma diferençazinha para baixo, tá? Então se no painel tá 48, 49, no relieve tá uns 46, 45, dependendo da precisão do GPS. Mas na prática eu tô andando na velocidade permitida da via, tá? Não tô correndo, mas também não tô andando como se fosse uma bicicleta, tá? Não é esse o objetivo, não quero fazer um teste de autonomia andando devagarzinho, porque aí eu ia andar de bicicleta e não de moto, tá bom? Então aqui eu peguei um corredor sentido a cidade de São Roque, né, uma cidade turística que fica aqui vizinha à cidade de Itapevi, e é pegando essa estrada aqui que você faz o caminho por dentro, né, sem o uso da rodovia Castelo Branco. Aqui, ó, mais uma vez andando acima dos 40 km por hora de média. Vou fazer um retorno aqui sentido Itapevi novamente, mas sempre mantendo aí um bom ritmo de pilotagem para a gente ter uma velocidade constante, né, uma velocidade bacana, para dizer que esse teste de autonomia ele é válido para o uso real no dia a dia, tá? Mais uma vez aqui, pegando esse corredor, tá? Não é bem um corredor oficial, né? Tem essa faixa aqui de divisória de pista, e esse pedacinho aqui entre a pista e esse guarda-reio aqui, né? Esse canteiro central, por assim dizer, a maioria dos motocas aqui da região acaba utilizando como um corredor, né? Como essa pista aqui ela é um pouquinho mais larga para um veículo só, esse espaço que sobra acaba ficando aí para os motocas acelerarem e fazer aí o corre do dia, né? Por assim dizer. Então estou acompanhando aqui o trânsito, fazendo aqui algumas manobras para tentar sair um pouquinho aqui dessa rotatória que é complicadinha. Dependendo do horário aí, bastante trânsito, mas sempre numa velocidade bacana, de acordo com a via, tá? Aqui novamente tem um radar, não posso passar dos 40, vou controlando aqui, passa do radar e bora continuar com o nosso teste, e aí sim retomando aquela velocidade aí, mantendo aí acima dos 40 km por hora, com exceção, é óbvio, das reduções que eu vou ter que fazer para lombadas, pedestres, etc, tá? Aqui na frente, Estrada da Roselândia, sentido cidade de Cotia. Lá na frente já tem ali a divisa de município, né? Aqui eu tô andando numa velocidade dentro da permitida pela via, tá? De 40 km por hora. Uma hora ou outra um carro acaba me ultrapassando, ou uma moto, mas saibam que eles estão andando acima da velocidade da via. Então não sou eu que estou reduzindo propositadamente para poder ganhar autonomia, tá? Eu estou andando na velocidade da via, e alguns veículos, motoristas, enfim,
acabam por passar da velocidade permitida por pressa mesmo, enfim. Aí é um problema deles, não é um problema com o qual eu tenho que me preocupar. Aqui você percebeu nesse último take aí que passou uma senhora atravessando a rua. Esse é um ponto complicado para quem tem moto elétrica e anda aí pelas avenidas e tal, porque os pedestres, muitas vezes, por distração e tal, vão atravessando a rua, às vezes com celular, com fone de ouvido, e já é muito difícil você evitar, né, que os pedestres façam, por exemplo, atravessem fora da faixa ou qualquer coisa do tipo. E mais ainda, quando você está com uma moto elétrica, ninguém te escuta, né? O motor não faz barulho nenhum e tal. Então, muitas vezes eu acabo passando próximo de pedestres mesmo, que estão distraídos ali. E então, para você que é piloto e tem uma moto elétrica, tem que tomar um cuidado redobrado. Primeiro, para a segurança dos pedestres, e segundo, pela sua própria segurança. Porque se você não está sendo ouvido no trânsito, os outros veículos maiores também às vezes são pegos de surpresa ali quando você está passando próximo, e às vezes eles estão distraídos, não conseguem te ver ali passando e vai fazer alguma conversão, pode ser um risco para você. Conhecendo aqui alguns motocas da região, eu sei que a maioria sai buzinando para cortar o trânsito, né? Avisar para os carros que você está chegando, mas eu não tenho o costume de fazer o uso da buzina constante. Eu prefiro manter o silêncio da minha pilotagem. Eu gosto desse silêncio ao pilotar, então eu uso mais da percepção mesmo, né, da atenção dobrada no trânsito. Então eu estou sempre de olho na movimentação dos veículos e tentando ali prever uma possível conversão e tudo mais que possa gerar algum tipo de movimento inseguro para mim, tá? Então eu me sinto muito mais tranquilo no sentido do silêncio mesmo, gosto bastante do silêncio ao dirigir, mas tenho que ficar com a atenção redobrada, tanto com os pedestres que não estão me vendo e podem aí eventualmente atravessar na frente da moto sem perceber, quanto também com essas conversões aí dos veículos, das motos, que às vezes não estão me vendo, tá? Fazendo aqui uma curvinha, e eu vou pegar uma subida bem de leve para pegar a ponte aqui que liga a região central para a região ao norte da cidade, aqui sentido já Castelo Branco. Mas essa subidinha aqui, ela é bem leve, tá? Dificilmente faria alguma diferença aí, tanto no teste de autonomia, quanto na questão da força da moto mesmo para subir, tá? Já rodei aqui essa cidade praticamente toda, encarei aí diversas ladeiras muito mais difíceis do que a subida dessa ponte, e claro, em algum momento eu vou querer mostrar para vocês também em um outro vídeo algumas dessas ladeiras, para vocês terem uma dimensão do quanto que essa motinho, apesar de ter uma potência baixa para uma moto elétrica, né, 2.200 watts, ela é valente, ela encara aí algumas subidas bem significativas, sem o menor problema. E óbvio, aquelas que ela tem um problema, alguma dificuldade para encarar, ainda assim tem um jeitinho aí de você sobrepujar essas ladeiras, tá? Então aqui eu tô sentindo Castelo Branco, mas eu vou fazer um retorno aqui à esquerda para voltar para o centro da cidade de Itapevi, sempre mantendo a mesma velocidade. Aqui também é uma região onde eu tenho alguns radares e semáforos também, velocidade máxima de 40 km por hora na via. E repare ali que no meu painel a velocidade está mantida ali, ó, né? 39, 40, às vezes tem que dar uma reduzida por causa de uma lombada, mas a velocidade é uma velocidade constante, sempre que eu posso. E tá aí o meu primeiro engarrafamento nesse vídeo.
tive que dar uma paradinha aqui por conta do semáforo e me desvencilhar aí de alguns veículos, tá? Tanto que essa parte aí, esse trecho da rota, eu acabei fazendo somente essa vez, justamente para evitar esses semáforos em excesso, esse trânsito que nesse trechinho aqui é um pouquinho mais complicado do que nos demais trechos da minha rota, tá? Uma coisa interessante aqui nesse ponto é que tinha algumas motos comigo aqui nesse semáforo, porém eu larguei na frente dessas motos, em praticamente aí até chegar a essa ponte novamente, eu fui bem na frente aí das outras motos. Isso é uma vantagem para quem tem uma moto elétrica, mesmo a minha, que não tem uma potência muito grande, ela tem o torque instantâneo. Então eu já saio na frente de praticamente todos os veículos que estão ali na via, com muita facilidade, sem me preocupar aí com os veículos que estão atrás de mim. Então eu já posso sair com uma vantagem bacana, mesmo no modo 2, que não é o mais potente da moto. Tá? E só depois aí de alguns segundos que as motos a combustão vão me ultrapassando, até porque, mais uma vez, né, enquanto eu estou mantendo ali um ritmo de 40, 45 km por hora na via cuja velocidade máxima é 50, a maioria dos outros veículos acabam vendo ali um trânsito mais livre e extrapolam essa velocidade, né? Vão para 60 km ou mais, e aí consequentemente eu não vou acompanhar, porque eu não tenho, não é nem força, né? Força eu tenho, poderia colocar ali no modo 3 e acompanhar, mas não tem a menor necessidade de eu fazer isso. O objetivo do teste é chegar lá, é fazer com que essa autonomia possa ser comprovada, né, de acordo com o fabricante, sem a necessidade de correr, tá? É uma autonomia baseada em pilotagem no dia a dia, deslocamento de dentro do município. Não tem necessidade nenhuma de eu sair correndo, porque eu não estou com pressa para chegar em lugar nenhum. Aqui de novo, sentido São Roque, pegando aí o corredorzinho, né? Esse corredor improvisado. Aqui é a beira da estação do trem, né? Da Via Mobilidade. Faço o retorno e toca a marcha de novo, sentido centro de Itapevi e estrada da Roselândia, né? Eu vou parar de falar um pouquinho aqui, vou deixar o vídeo rolando, vou até colocar uma musiquinha só para não ficar aí no mudo, e daqui a pouco eu falo um pouquinho aí sobre as minhas percepções e também um pouco mais sobre a autonomia dessa moto, tá bom? Uma coisa que eu queria comentar aqui nesse trecho do vídeo, e que talvez ajude um pouquinho também a você entender um pouco sobre o modo de condução ideal, que eu considero aí para garantir uma autonomia bacana,
é que essa motinho, né, exclusivamente essa moto, ela tem duas coisas que vão ajudar a, a melhorar a sua autonomia, né? O primeiro é o freio regenerativo, que vocês vão perceber aí conforme eu vou pilotando, que algumas vezes o LEDzinho que fica ali na lateral da moto, ele troca da cor azul, que é quando eu estou acelerando, para a cor verde, que é toda vez que eu utilizo o freio. Como aqui eu estou em velocidade constante praticamente o tempo todo, são poucas as vezes que você vai ver esse LED do regenerativo aí atuando, tá? Esse freio regenerativo, porque eu estou numa velocidade um pouco mais constante. Mas no dia a dia, se você estiver pegando ladeiras aí e freando com mais frequência, você vai perceber isso o tempo todo. E um outro item também é a questão do controle de cruzeiro. Tá? Quando eu pego essas avenidas, por exemplo, que eu tenho uma velocidade média constante, eu ativo ali o botão do controle de cruzeiro. Repare agora que o LED da moto ele saiu daquele azul mais forte para um roxo, mais ou menos ali, e também aparece no painel um ícone ali, como se fosse um velocímetro, que fica travado ali na moto, onde a velocidade ela é constante. Então acredito eu que quando você pega essas avenidas aí, que você vai ficar um bom tempo acelerando, você pode utilizar o controle de cruzeiro, primeiro para você manter uma velocidade constante ali na via, que eu acredito que ajude também na questão da autonomia, já que eu não vou ficar oscilando ali a velocidade, nem acelerando demais e tal, e também ajuda para descansar um pouco a mão enquanto você está ali mantendo o ritmo constante na avenida. Tá? É provavelmente uma das funções que eu mais utilizo aí na minha moto, essa questão do uso do controle de cruzeiro, tá? Em todo o trecho que eu pego essas avenidas que eu estou mostrando para vocês aqui na rota, eu tô com o freio, o controle de cruzeiro sendo utilizado para manter esse ritmo constante, tá? Então isso me ajuda bastante, me deixa descansado e também numa velocidade adequada ali, sem a necessidade de acelerar demais. Aqui, perceba que eu cumprimentei aqui um casal que estava ali na moto. Eles estavam numa motinho elétrica, né? Eu não tinha visto nenhuma outra moto elétrica rodando aqui na minha cidade, né? Já tinha visto algumas bicicletas, alguns daqueles autopropelidos e tal, mas nunca tinha cruzado aí com outro motoca com uma motinho elétrica. Eu fiquei na dúvida ali se era uma moto mesmo ou se era um autopropelido, mas de todo modo fiquei bem contente aí de não ser um único aqui na minha cidade rodando de forma sustentável, por assim dizer, né? Bom, aqui nesse trecho eu queria salientar um ponto bem interessante. Não sei se vai dar para ver aí no vídeo. Eu até dei uma reduzida aqui na velocidade da gravação para ver se eu consigo mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Em algum momento vai aparecer aqui o painel da minha moto um pouco mais cheio, e se vocês notarem bem, eu tenho ainda 60% de carga da bateria, gastei aí em torno de 40%, e ao mesmo tempo que eu tenho esses 60%, lá no aplicativo ele está mostrando para mim que eu já rodei cerca de 29 quilômetros, tá? Vai ficar um pouquinho embaçado porque eu estou utilizando aqui um celular para fazer a gravação, mas é isso, foram 40% de bateria, mais ou menos, com 29 quilômetros rodados, tá? Então já é uma marca de referência bacana, porque a gente está falando que a expectativa era fazer entre 57 e 67 quilômetros
de acordo com o fabricante e eu já tenho praticamente metade do meu objetivo, né, quase 30 quilômetros rodados, com 40% de carga usada, tá? Então é um marco bem interessante aí para se falar, enquanto eu dei essa reduzida aqui na velocidade da gravação para tentar salientar para vocês que a autonomia até aqui está rendendo muito bem. Bom, eu queria aproveitar aqui um pouquinho desse trecho para falar um pouco sobre direção segura. Parece besteira para quem pilota bastante tempo, até para algumas pessoas que eu conheço, aí uns motocas e tal. É complicado discutir a questão de mobilidade porque cada um vai ter ali a sua opinião e, bom, eu vou dar a minha, né? Não sei se você vai concordar ou não, mas eu tento pilotar o mais seguro possível, tá? Eu acho que a segurança é muito importante. Primeiro, em primeiro lugar, a minha, né? Então eu tento manter um ritmo seguro para mim, dentro da velocidade que a lei permite, né? Uma via de 40, eu tô andando a 40, uma via de 50, eu passo um pouquinho e por aí vai. E poucas vezes você vai me ver acelerando mais do que a via me permite, tá? Não sou isento, não estou dizendo que não é para sair correndo, porque tudo vai depender do que você quer para você. O meu objetivo é chegar no lugar, né? Eu tenho uma origem, um destino, e o meu objetivo é chegar lá, e não necessariamente chegar o mais rápido possível. Tá? Então eu tento manter a questão da segurança, para mim isso é muito importante. Então, mesmo quando eu vejo alguns motocas principalmente, mas também outros veículos, né? Você viu agora aí o motoca aí na minha frente, ele praticamente encostou ali na roda do caminhão para poder fazer uma ultrapassagem que eu não considerava necessário, né? Ele poderia ter esperado ali 1, 2 segundos a mais, porque a vida dele deve ser mais importante do que a entrega, né? No caso ali da entrega que ele provavelmente estava fazendo. Então eu tento sempre manter uma velocidade segura para mim e para os demais veículos do trânsito, tá? É claro, às vezes eu tenho que acelerar um pouquinho mais, porque tem um veículo atrás de mim que está me empurrando, então acabo tendo que passar um pouco da velocidade da via, mas no geral eu tento sempre respeitar a legislação, respeitar ali a velocidade da via, não só pela segurança, pela minha segurança, que eu acredito ser muito mais importante do que chegar mais rápido e tudo mais, mas principalmente porque eu tenho família, entendo que outras pessoas que poderiam estar envolvidas num acidente também têm família, então acho que isso é muito mais importante do que chegar mais rápido, né? Ter uma moto é bacana para cortar o trânsito, para poder agilizar um pouquinho aí o dia a dia. Eu mesmo tenho feito entregas aí
na semana, nos finais de semana, tenho trabalhado aí com entregas no dia a dia, Normalmente aqui eu faço esse percurso, mas não quer dizer que eu tenha que simplesmente sair aí que nem um louco, acelerando, apenas porque eu tenho uma moto e eu tenho condições de acelerar um pouco mais, tá? Então você vai ver muita moto passando por mim rápido. Você vê aí que eu tô a 67 por hora aqui no painel, e mesmo assim alguns veículos passando de mim, carros inclusive também passando, e a velocidade nesse trecho aqui é de 60. Então eu tô ali, bati 67, considerando a velocidade que é gerada ali no painel, mas o aplicativo geralmente dá uns 3, 4 quilômetros a mais, a menos, perdão. Então a minha velocidade ali não chega a 10% acima da velocidade da via quando eu passo da velocidade da via. Porém, outros veículos, né, e eu não estou aqui para julgar ninguém, mas outros veículos, sejam eles motos, carros, não importa, eu muitas vezes vejo esses veículos passando por mim em velocidades absurdamente mais altas do que a minha. Como eu falei, não estou aqui para julgar. Cada um sabe a sua origem, o seu destino e a sua pressa, tá? Eu não tenho nada a ver com a pressa do outro. Eu tento chegar no meu destino, como eu falei, com foco na segurança, porque eu tenho família, eu tenho pessoas que se preocupam comigo, e mais do que isso, eu tenho pessoas a quem eu sustento também. Então eu não posso simplesmente deixar isso em segundo plano para poder chegar mais rápido no lugar onde eu quero, tá? Aqui eu dei uma paradinha no trânsito, né? Eu fui fazer um trajeto aqui diferente. Vocês vão ver um cenário que vocês não tinham visto ainda no vídeo, porque aqui eu já tô no centro de Jandira. Aí eu tenho o costume de rodar aqui algumas vezes. E esse trechinho aqui do centro, ele é bem movimentado. Tem aí shopping, fast foods e outros comércios, tá? É um centro bem movimentado. E você vai ver que aqui eu tenho que andar até um pouco mais devagar, justamente pela quantidade de pedestres que circulam por aqui. Tá, então fiz esse teste aqui, até voltei para o modo 1 em determinado trecho aqui para poder ir um pouquinho mais devagar, justamente por conta dessa segurança que eu tô falando para vocês, né? Percebam aqui, ó, que eu tô entrando num trecho que tá bem travado, tem vários caminhões aqui e tem um pedestre passando ali na rua, como se não tivesse calçada. Tá, então para mim isso é muito importante, a questão da segurança no trânsito. Não importa se você está de moto, se você está de carro, se você tem um veículo maior, não importa. Todo mundo tem que chegar em casa no final do dia. Então para mim isso é muito importante. Então eu evito o máximo possível, tá? Não posso dizer que sou isento, não posso dizer que eu não corto o trânsito, que eu não entro num corredor, que eu não faço, como eu fiz aqui, uma manobra para poder sair aqui de trás de um veículo que estava me travando. Mas eu sempre faço isso com a mais absoluta certeza de que eu estou seguro, tá? Que eu estou numa velocidade em que eu consigo controlar aqui, garantir a minha segurança e garantir que eu não vou eventualmente tirar fina de um carro, tirar fina de um outro veículo, até mesmo de pedestre, porque eu estou com mais pressa do que eu deveria estar. Tá? Então eu tento manter esse ritmo um pouco mais constante e dentro da velocidade que a via me permite, tá bom? Bom, esse trechinho aqui, que eu saio de Jandira retornando aqui para Itapevi, ele é um trecho bem rápido, tá? É um trecho em que a velocidade permitida máxima é de 60 km, e aqui eu tento manter essa velocidade um pouco mais constante. Você vai ver ali no painel batendo ali 62, 63, dependendo do trechinho. Lembrando que o aplicativo, o Relive, ele sempre dá uma reduzida nessa top speed, né? Então, se eu tô ali a 62, 63, a velocidade está
em 60 por hora, mais ou menos, tá? Então eu tô, mais uma vez, na velocidade da via, velocidade segura, tá? Tanto que eu estou acompanhando aqui o veículo da minha frente, andando aqui agora já no modo 2 de novo, a 49, mas numa velocidade segura, tá? Então não precisa ter pressa, não é teste de velocidade, é teste de autonomia. Já estou na frente do veículo de novo. Aqui eu até fiquei um pouquinho preocupado porque a velocidade era 40 e eu não vi certinho, mas algo me diz que eu passei ali quase no limite da velocidade ali do radar. Fiquei até um pouquinho preocupado aqui na hora que eu passei, mas é aquele ponto, é você estar atento ao trânsito e respeitar a legislação. Então eu estava ali no limite dos 40, tá? De verdade eu não olhei, estava distraído um pouquinho ali enquanto eu estava conversando aqui no vídeo. Eu passei um pouquinho ali dos 40, não sei se antes ou ali no limite do radar, tá? Reduzi ali praticamente em cima da hora, não tenho costume de fazer isso, mas acabou passando porque eu estava tentando ali nesse trecho da gravação falar enquanto eu estava dirigindo, né? Enquanto eu estava pilotando, acabei não percebendo, mas acredito que eu passei ali no limite, tá? Então estou bem tranquilo com relação a isso. De volta aqui ao trecho mais engarrafado, aqui sentido São Roque. Já estou num trecho aí um pouco mais avançado do vídeo. Não sei se vai dar para ver a quilometragem, mas já rodei aí mais de 50% da carga, tá? Então, pelo menos metade aí do meu objetivo já foi concluído desse teste de autonomia. E vamos tocar em frente para ver o quanto que essa moto vai de fato conseguir fazer até o final. Bom, aqui nesse trecho eu já voltei na velocidade normal da gravação, porque eu queria falar um pouco sobre o quanto eu já rodei aqui. Talvez não dê para perceber num primeiro momento, mas aqui eu já rodei pelo menos 50 quilômetros de autonomia. Percebam ali que eu tenho mais ou menos uns 30% de bateria ainda no painel, tá? Se vocês conseguiram ver ali no painel, tem mais ou menos essa faixa, e eu já rodei em torno de 50 quilômetros, então estou bem próximo aí da autonomia nominal, né, de acordo com o fabricante, e tenho ainda 30% de bateria. Eu comentei aqui no vídeo com vocês que nos últimos 2 meses
eu tenho feito entregas com a moto, tá? Então instalei aí um aplicativo de entregas e tenho feito entregas aí quase todos os dias com a moto, entrega de comida, farmácia, enfim, entregas. Esses 50 quilômetros que eu rodei aqui agora, para mim já é um marco, porque eu já tinha rodado mais ou menos uns 50 quilômetros direto, assim, em fazendo as entregas, porém, numa condição completamente diferente. Quando você está fazendo entrega, você não está bem escolhendo a rota, né? Não está escolhendo para onde você vai. Então, muitas vezes eu acabo caindo aí em algumas rotas em que eu tenho grandes ladeiras para pegar, né? Umas subidas bem íngremes até. Aqui na minha cidade, em Itapevi, eu estou rodando aqui no centro, né? Na região mais central, e aqui é quase que 100% plano. Mas para qualquer direção que eu olhar aqui na minha cidade, a partir aqui do centro, eu tenho ladeiras relativamente significativas, tá? Então eu tenho um mirante, eu tenho o bairro do Suburbano, para quem conhece aqui a região de Itapevi, tem algumas ladeiras aqui na região ali do bairro do Cristo Redentor. Então são algumas ladeiras bem íngremes que eu tenho aqui na minha região. Inclusive aqui à minha direita, nesse posto de gasolina, é uma dessas ladeiras bem íngremes que eu tenho aqui na região do Cristo. E fazendo entregas, eu acabo que não podendo escolher uma rota, né? Eu pego o caminho lá que o aplicativo me manda e vou fazendo. E por que eu falei que é um marco, né? Porque o máximo que eu consegui rodar com a minha moto antes desse teste havia sido algo próximo desses 50 quilômetros que eu rodei fazendo entregas nessas condições, pegando vias de forma quase que aleatória, conforme o aplicativo me mandava fazer as entregas, tá? Então o que eu posso garantir para você é que esses 50 km de autonomia rodando aí pesado, né, fazendo entrega, indo para tudo quanto é lugar, pegando ladeira, algumas bem pesadas mesmo, como eu comentei, aqui no bairro do Suburbano, aqui perto do Cristo ou ali no Mirante, são ladeiras que são realmente desafiadoras para qualquer moto, até mesmo motos a combustão, então é de 57 com menor cilindrada, né, trocando ideia aqui com alguns motocas aqui da região. Alguns desses motocas sabem o quanto é difícil pegar essas ladeiras aí dos bairros que eu comentei, tá? Principalmente quem tem aí Pop 110 ou uma 125 aí, mesmo Honda e Yamaha, enfim, sabe o quanto é difícil subir essa ladeira, tá? E eu já vi motocas aí com 150, 160 cilindradas também com alguma dificuldade. Não posso dizer que a minha moto vai superar toda e qualquer subida com tranquilidade, porque algumas dessas ladeiras aí eu tive dificuldade para subir, mesmo conseguindo superar algumas delas com mais ou menos facilidade, ou mais ou menos dificuldade, enfim. Tem algumas ladeiras aí que são bem desafiadoras e que essa moto já conseguiu superar, tá? Eu pretendo gravar um videozinho no futuro mostrando essas ladeiras e mostrando o quão difícil é para uma moto elétrica com essa potência, tá? Então não é toda a moto elétrica, vai ter moto elétrica que vai subir com mais força, vai ter moto elétrica que talvez não consiga subir, mas essa especificamente, essa Segway E110L, o piloto com 2.200 watts de potência vai ter dificuldade em algumas, porém
Em outras, Para você quem vai nem vai rodar em São perceber Paulo, tem que pegar marginal, a diferença entre essa às vezes tem que moto pegar uma e qualquer rodovia, outro veículo, tá? vias mais Então tem rápidas, esse ponto é aí óbvio que vai interessante. manter uma velocidade maior Nesse e, marco consequentemente, a de autonomia vai fazer mais de diminuir. 50 Eu duvido quilômetros até que a aqui, minha autonomia mas ao fosse mesmo essa tempo, se eu estivesse rodando a falando aí um 60 pouquinho por das hora o condições tempo da todo, via, que tá? normalmente eu E para encaro mim nem que não faz são sentido, essas porque condições 60 aqui por de, hora já é próximo avenidas até da mais velocidade planas, máxima que a moto conforme eu vai peguei, tá imprimir, bom? né, com o peso do piloto e tudo mais. Bom, a partir desse ponto em diante, em que eu tenho aí 30% a menos de bateria, muda um pouco aqui o modo de condução da moto, tá? Porque o que acontece? Até os 30%, eu vou dizer até os 25% de carga da moto, ela me entrega praticamente a mesma potência, a mesma força, a mesma velocidade que eu tinha quando eu estava com 100% de bateria, tá? Isso mais ou menos ali até os 25% de carga, tá? A partir daí, conforme ela vai diminuindo a carga da bateria, isso acaba sendo prejudicado um pouco, e talvez vocês até consigam perceber isso no vídeo, tá? Eu coloquei ele em velocidade normal agora, para tentar salientar aqui alguns pontos com relação à performance. Bom, o primeiro ponto que já deu para ver aí na velocidade máxima, eu estou acelerando no máximo aqui, tá? Eu coloquei no controle de cruzeiro, mas eu estou no modo 2 acelerando no máximo. Lembrando, eu não estou utilizando o modo 3, poderia, mas não estou utilizando o modo 3 para o teste de autonomia, tá? Então coloquei aqui, e antes, logo no início do vídeo, eu estava batendo ali 48, 49 km por hora nesse modo. Porém, agora que eu estou com uns 25, 26% de carga, ele já não chega mais nesses 49 km por hora no painel, tá? Então, a velocidade diminuiu um pouquinho em relação ao que eu tinha antes. Outro ponto que talvez não dê para pegar aí no vídeo, até porque o meu celular descarregou pouco antes de eu chegar ali nos 10% de carga, o telefone que estava fazendo a gravação, ele descarregou e eu não consegui fazer o trecho final aí do teste gravado, tá? Mas um outro ponto que talvez seja aí o mais significativo do ponto de vista da autonomia e da performance é a questão da aceleração. Então, quando eu tô com a moto parada e eu preciso sair aí do zero e acelerar para chegar na velocidade da via, a velocidade ela é mais lenta, tá? Essa aceleração ela é mais lenta do que o de costume, tá? Isso a partir ali próximo dos 20% de bateria para menos, tá? Então, conforme a bateria vai diminuindo, essa força de aceleração também diminui a sua potência, tá? Que de certa forma é aceitável, porque eu estou falando de uma moto que ela é inteligente, né? Que está utilizando ali a controladora, que está utilizando os seus recursos para poupar a bateria e consequentemente não prejudicar a sua saúde. Então ela vai consequentemente perder algumas capacidades de desempenho, tá? Aqui, por exemplo, eu saí, já consegui atingir a velocidade da via, mas eu ainda estou ali na faixa dos 20%, tá? Quando eu cheguei no teste, e aqui não vai mostrar porque não conseguiu gravar mesmo, mas quando eu cheguei ali abaixo dos 20, com 18, 17, 15%, eu cheguei a demorar bem mais do que o normal para chegar na velocidade da via e conseguir manter uma velocidade bacana. Em dado momento, inclusive, quando eu estava com próximo ali dos 10%, 12, 11% mais ou menos, a moto simplesmente não conseguia mais acompanhar o trânsito nessa via. Tá? Então eu estava ali numa velocidade de 30 km por hora na via
tive que jogar a moto para a direita o máximo possível, liguei o pisca-alerta, né, como se eu tivesse com algum problema na moto. Claro que eu já sabia que ela estava no quase zerando, então tive que ligar o pisca-alerta porque eu não estava mais em condições de rodar nessa via na mesma velocidade que eu estava rodando desde o início da gravação, tá? Isso já com próximo dos 10%, 10, 11, 10, 9% ali, já não tinha condições, tá? Aqui no vídeo eu ainda tô próximo dos 44, 45 no painel, porque eu ainda tenho ali algo em torno dos 20, 19% ali, tá? Então, o que fica aí de aprendizado dá para fazer os 50 quilômetros iniciais lá tranquilo, tá? Você não vai ter dificuldade nenhuma. E a partir daí, quando você já tiver de 30% de bateria para menos, é um período ali em que você já precisa ter a preocupação de que em algum momento você não vai ter mais a força que você tinha antes e você vai precisar parar, tá? Você vai precisar fazer ali o contorno, você vai precisar ir para um ponto de recarga para poder abastecer, por assim dizer, a sua moto, tá? Então é um ponto muito importante. Eu consegui rodar até ali próximo dos 7, 6% ainda nessa via. Quando eu estava chegando aí nesse trecho, na parte do vídeo que eu não consegui gravar, eu precisei voltar para casa. Tive que empurrar a moto um pouquinho. Eu literalmente zerei a carga aí, chegando próximo dos 3% de carga num determinado momento em que a moto já não conseguia mais me carregar. Mas fica aí esse aprendizado para você que quer adquirir uma moto elétrica, né? Ou para você que já tem e não sabe dizer o quanto que é seguro ou não andar com a sua moto. Provavelmente, se eu estivesse andando aí num bairro tranquilo e tal, esses 20%, 15%, talvez não fizesse diferença nenhuma para mim na pilotagem, porque eu estaria num bairro tranquilo, né, sem a necessidade de acelerar. Mas como eu rodei praticamente o tempo todo nessas avenidas aí com a velocidade alta, sempre acima dos 40 km por hora, então não dá para arriscar andar com a moto abaixo dos 20%, tá? Vou aproveitar, vocês viram aí que eu passei muito próximo ali de um rapaz ali que estava com patins, né? Na hora que eu passei, eu já tinha percebido alguns pontos importantes. O primeiro, a questão de ele não estar andando na ciclovia. Tem uma ciclovia ali do lado que ele poderia estar circulando e que é a via ideal para ele, mas ele não estava rodando por ali. Ele também estava com fones de ouvido e patinando numa via expressa de 40, 50 km por hora, como se nada estivesse acontecendo. Tá? Então, o silêncio, né, da moto pode ser um ponto de atenção aí para você que está pilotando. Tá? Você tem que tomar esse cuidado redobrado consigo, claro, como eu falei da questão da velocidade, principalmente agora que eu estou num trecho de alta velocidade com pouca autonomia, com pouca bateria, mas também tomar um cuidado redobrado aí com outros ocupantes, aí, outras pessoas, né, principalmente pedestres, e nesse caso aí um patinador, que estava andando na via sem a menor consciência de que ali era um local perigoso para ele, tá? Então, se eu tivesse ali com uma moto a combustão, um carro, um veículo maior, poderia causar um problema muito sério, passando ali, tirando uma fina dele, sem necessidade. Às vezes eu causo ali um susto no rapaz, que pode gerar um acidente, um atropelamento desnecessário. Então fica aí o alerta para você que tem moto elétrica, olhar redobrado sobre a via, tá bom? Voltando aqui
do nosso teste de autonomia com a nossa Segway Ninebot E110L. Estou um pouquinho cansado, foram mais de 2 horas de pilotagem. Eu vou mostrar para vocês aqui no aplicativo, tanto o aplicativo da Segway quanto no aplicativo do Relive, a questão da quilometragem que eu rodei. Posso dizer que foi um teste muito difícil do ponto de vista de cansado mesmo, né? Quase 2 horas aí pilotando, então foi bem difícil, debaixo de sol. Peguei alguns trechos de trânsito, não sei se o vídeo que eu gravei vai ter esses trechos, tá? Meu celular descarregou no meio da gravação, mas foi um teste muito desafiador e ao mesmo tempo muito recompensador, tá? Eu tive aqui no finalzinho, infelizmente o vídeo não vai ter gravado, mas aqui no finalzinho eu peguei uma ladeira, que é a ladeira aqui do condomínio onde eu moro, que é essa daqui, ó, tá? Não sei se vai dar pra pegar no vídeo, mas é uma ladeira bem íngreme, tá? De lá de baixo até aqui em cima, que é onde eu coloco a minha moto, é uma inclinação bem difícil de fazer. A moto já estava praticamente zerada, tinha coisa de 3% de carga. Então aqui eu já não conseguia, não tinha mais condições de pilotar. Tive que descer da moto. Usei o modo de assistência para me ajudar a acelerar um pouquinho ali empurrando a moto mesmo, mas ela ajudando um pouquinho ali na rotação da roda, para eu não ficar na mão. Mas foi bem difícil. Tô um pouquinho cansado porque sim, precisei fazer um pouquinho de força para ela subir, porque é íngreme demais e a bateria já estava no limite. Inclusive eu vou voltar aqui, vou colocar na outra câmera para vocês olharem o quanto que essa bateria descarregou, tá bom? Bom, não sei se vai dar para ver aí certinho no vídeo, espero que sim, mas ela tá aqui com 4% de carga, é bem pouco, tá? Eu posso dizer que abaixo dos 10% fica completamente inviável para você pilotar. Principalmente aqui onde eu moro, onde eu tenho uma avenida, que é a avenida que fica aqui embaixo, ó, onde eu fiz a maior parte do teste. Ela é uma avenida muito rápida, tá? Os veículos passam aqui a 50, 60 por hora, apesar de não ser a velocidade da via. A velocidade da via aqui é 40 por lei, mas os carros passam muito mais rápido do que isso. Então, abaixo de 10% inviável. Com 20 eu já estava com um pouco de dificuldade para manter um ritmo bacana, mas abaixo de 10, 100% inviável. Mas felizmente eu já estava chegando aqui, quando bateu os 10% eu já estava quase encostando, e aí virando aqui na rua de casa, a bateria de fato arriou, né, nesses 5% de carga. A bateria já não tinha mais condições de me levar em cima da moto, não tinha força, principalmente por conta da subidinha e depois da ladeira aqui do meu prédio. 4% de carga, como vocês podem ver aqui no odômetro, 2.296 quilômetros. Então, de acordo com o início, né, quando eu liguei a moto, que estava 2.225 até agora, tá aí em torno de 70, quase 71 quilômetros, dependendo aí de quantos metros tinha, que aqui não vai mostrar, obviamente, mas vamos dizer aí que tá na média de 70 quilômetros de rodagem, tá? 70 quilômetros pilotando com a moto sem parar. E aí eu vou mostrar para vocês os dados do aplicativo daqui a pouco, mas andando numa velocidade bem intensa e compatível com a via. Tá? Vias de 40, vias de 50 km por hora, mantendo sempre uma velocidade constante, acima dos 40, 45 por hora o tempo todo, tá? Praticamente. Então, pelo aplicativo, pelo odômetro aqui, eu ultrapassei o que o fabricante determina como autonomia, né? O fabricante determina ali 67 km de autonomia. Bom, pessoal, tô aqui em casa agora, a bateria já está no carregador, inclusive
Vou lançar um vídeo provavelmente amanhã falando sobre a questão do tempo de carga, né, da bateria, quanto que ela vai durar para carregar esses 100% aí, já que eu praticamente zerei, como vocês viram no vídeo. Então, só para mostrar para vocês aí que a bateria está carregando, está no 220, tá? Minha tomada não é 220, é uma tomada 110, porém eu estou utilizando ali um transformador ou trafo, para quem é da área da eletrônica aí. Então estou usando um trafo para poder converter os 110 que eu tenho na minha tomada até os 220, que é o que eu preciso, tá? Essa bateria aqui, ela não carrega no 110, tá? Só no 220. Bom, agora vamos lá voltar para o aplicativo, porque eu vou mostrar para vocês a autonomia que essa moto fez. Bom, pessoal, voltando aqui para o aplicativo Relive, então a gente vai aqui, duração 2 horas e 2 minutos, tá? De pilotagem, tá? Mais ou menos 2 horas aí de pilotagem. Distância percorrida 66,6 quilômetros de distância. Lembrando, o fabricante indica que a moto faz aí de 57 a 67 quilômetros de autonomia, de acordo com as condições que eles estabeleceram lá, tá? Então, não sei dizer qual que era o peso do piloto que fez o teste, qual era o tipo de pista, se era um circuito, se era 100% plano, não sei dizer, mas no nosso teste aqui, lembrando, avenida, via de trânsito intenso, 40 a 45 km por hora, praticamente o tempo todo aí em cima da moto, tá? Não economizei bateria nesse sentido, tá? Andei na velocidade da via, mas também não fui com a moto no máximo, né? Não fui em aceleração máxima, até porque não era o objetivo desse teste. E mesmo assim, conseguimos 66,6 km de autonomia. Descendo um pouquinho mais aqui, velocidade máxima no aplicativo do Relive 63,5 km por hora. Lembrando que a moto em alguns momentos chegou ali na casa dos 66, 67 no painel, tá? Então tem uma diferençazinha entre o que é mostrado no painel e o que é mostrado no aplicativo. Velocidade média 32,7 km por hora. E aí, considerando tudo, né? Paradas, reduções, semáforo, pedestre, tudo mais, a média ficou em 32,7. Mas, se você olhar aqui no gráfico, perceba que praticamente a moto não ficou abaixo dos 40 km por hora. Tá? Foram pouquíssimas as vezes em que eu precisei, de fato, parar no trânsito, seja por uma lombada, um pedestre ou mesmo um semáforo fechado, porque em quase 100% do tempo aqui, acima dos 40, 45 km por hora de média, tá? Aqui elevação e ganho de elevação total eu não vou contar muito, porque eu peguei a subidinha aqui no retorno do meu prédio, tá? Na entrada do meu prédio até chegar aqui no meu estacionamento é uma subida alta, por isso que deu esses 200 metros aqui, mas na verdade eu só fiz isso uma única vez no retorno para casa e com a moto já praticamente desligada, tá? Empurrando a moto literalmente, porque ela já não tinha mais força para me carregar, coisa de 5%, 6, 5% de bateria, não tinha mais força para me carregar numa subida íngreme, tá? E aí, aqui embaixo tem os dados aqui da inclinação, né? Das subidas, descidas e tudo mais. Você vê que não tem uma diferença muito grande, foi um trajeto aí relativamente plano, tá bom? Então, voltando aqui para lembrar, 66,6 km no aplicativo Relive, tá? Para o aplicativo da Segway, já temos uma diferençazinha aqui significativa, ó. Então temos aqui a última corrida, 70,2 km,
Vou até clicar aqui, ó, 70.2, 127 minutos, né? Dá 2 horas mais ou menos, que foi o tempo que contou lá no Relive. Velocidade máxima, enquanto lá no Relive deu 63,5, como eu tinha comentado, no painel da moto chegou a 67.7, tá? Então ele também tem essa diferença aí na Top Speed em relação ao painel e o aplicativo que vai pegando ali os dados do GPS. Se eu clicar aqui nessa marcação dos 70.2 km, ele vai mostrar para mim aqui todo o percurso que eu fiz, tá? Então ele tem aqui, vou dar um play só para você ter uma ideia. Ele mostra aqui para mim qual foi o percurso que eu fiz. Perceba que toda a movimentação aqui da moto foi aqui em vermelho, né? Ele mostra que essa alta carga sendo utilizada porque de fato eu estava andando numa velocidade considerável, tá? 40, 45 ali na maior parte do tempo, por isso que fica tudo em vermelho com pequenos trechos aqui em tons mais verdes ou amarelados, que são as poucas reduções aí que eu fiz nesse caminho, tá? E os dados detalhados do aplicativo, tá? 70 km de autonomia, pelo que ela rodou, numa velocidade máxima de 67 km por hora e uma velocidade média que ficou bem parecida até com o Relive, 33.1. Lá, se eu não me engano, estava 32 e alguma coisa, tá? Pontos a considerar. Não dá para dizer com 100% de precisão de que esses 66.6 do Relive estão corretos ou os 70.2 do aplicativo da Segway, tá? Eu não vou definir quem é o ganhador aqui porque não é esse o meu papel. Meu papel era fazer o teste e avaliar e comparar aqui os resultados. Então estou aqui muito satisfeito com o resultado. Então não esperava que ela fosse fazer essa autonomia com apenas uma única bateria, né? Haja vista que, vou pegar o exemplo aqui da quase extinta Volts, que os fabricantes indicavam uma autonomia de 180 km, porém com condições totalmente adversas à realidade da via, né? Então eles faziam um teste lá com um piloto leve, andando a uma velocidade de 30 a 35 km por hora. Isso é impraticável, tá? Dentro das vias aqui da nossa cidade, né? Para quem vive em regiões metropolitanas como eu, 30, 35 você anda dentro do bairro, né? Em vilas ali, em comunidades, você vai andar devagarzinho mesmo, 30, 35 por hora, que é a velocidade da via. Mas vocês viram aí que no meu teste eu estive o tempo todo andando em avenidas de tráfego intenso e de velocidade constante, sempre acima dos 40, 45 km por hora e às vezes até passando dessa velocidade, como você pode ver aqui que eu cheguei a 63.5 aí em determinado momento no meu trajeto, tá? Então, numa velocidade que sim, dá para acompanhar tranquilamente o tráfego, muito até mais rápido às vezes do que os veículos, os demais veículos, porque tem trânsito, né? A condição real de via não é 30, 35. Você vai andar 40, você vai andar 50, e óbvio, dependendo da via, você pode aí dar uma esticada um pouco mais aí, 60, 65, se a via permitir e o trânsito também, claro. Bom, galera, voltando aqui a falar sobre esse teste de autonomia, eu estou muito surpreso e muito satisfeito com a autonomia que a moto me entregou. Não é uma autonomia real, tá? Não é uma autonomia que você vai ter toda vez que você sair com a moto. Por quê? Porque eu testei aqui em condições relativamente controladas, apesar de estar o tempo todo ali andando em velocidade compatível com o trânsito. A realidade de algumas cidades, de algumas vias, de alguns deslocamentos não vai ser o mesmo, né? Você vai precisar eventualmente pegar uma ladeira, entrar em estradas com um tráfego mais intenso, mais rápido ou até mais lento, tá? Então você vai tirar uma média de acordo com o que você está pilotando.
né? Eu tive uma condição aqui que eu já sabia qual que era o percurso que eu ia fazer, qual a velocidade média que eu ia tentar manter, e então fiquei surpreso com a autonomia entregue, de acordo com a expectativa do fabricante, né? Mas numa condição que não é uma condição de uso do dia a dia, tá? Por vários fatores. Primeiro porque eu não rodo tanto, tá? Eu não faço esses 66, 67 quilômetros direto, tá? Eu chego a rodar essa quilometragem até um pouco mais no decorrer do dia, quando eu faço entregas aí no horário do almoço, à noite, eu acabo fazendo entregas e passa, às vezes eu faço 70, 80 quilômetros rodados no dia, tá? Óbvio, rodando um pouco à tarde, coloco para carregar, rodo mais um pouco à noite e acaba passando aí dos 80 quilômetros por dia rodado. Mas depende muito também do modo de condução, porque rodando no dia a dia, eu pego ladeiras muito íngremes até, algumas avenidas onde eu tenho que acelerar um pouco mais, tem algumas estradas aqui na região e eu tenho que acelerar mais para poder acompanhar o ritmo dos outros veículos, tá? Lembrando, andando sempre de forma segura, de forma em que eu esteja protegido do ponto de vista de ser um dos veículos menores da via, né, em comparação com carros, ônibus, caminhões, etc. Então eu tento manter a velocidade mais segura possível dentro do trânsito e dentro da legislação, né? E também, óbvio, né, tomando cuidado também com os pedestres, com os veículos menores, né, patinetes, né? Não sei se o vídeo pegou aí, mas em algum momento ali eu passei pela avenida e tinha um patinador na via, tá? Andando na via expressa, os carros ali a 50, 60 praticamente, e ele andando de patins, com fone de ouvido, de costas para o trânsito. Tinha uma ciclovia do lado, mas ele preferia usar a pista, a via expressa, o que é muito inseguro para ele. E para mim, que tô com uma moto que já é um veículo maior do ponto de vista dele e consequentemente muito mais rápido e silencioso, seria um desastre se eu como piloto não estivesse tomando os devidos cuidados de andar na velocidade adequada, prestar atenção no trânsito, entre outras coisas, para não correr o risco de eventualmente assustar o patinador lá e acabar ocasionando um acidente, seja com ele, seja comigo ou com ambos, né? Então tem esses pontos que eu queria falar sobre a condução, porque de fato, apesar de ser um teste bem satisfatório, no dia a dia pode ser que você consiga um pouco menos, porque você não vai rodar o tempo todo na mesma velocidade. Você vai precisar pegar uma ladeira, você vai precisar acelerar um pouco mais, dependendo da via. Tem o seu jeito de conduzir, né? Como eu tenho buscado aqui com essa moto sempre a segurança em primeiro lugar, então eu tento andar o máximo possível próximo ali da velocidade da via, 40, 45, se a via é um pouco mais rápida eu acelero um pouquinho mais, se a via é um pouco mais lenta eu também não tenho problema nenhum em andar mais devagar para estar compatível com a via, tá? Então essa é a recomendação, não só para você que tem moto elétrica, mas para qualquer um, moto a combustão, carro, caminhão, anda na velocidade da via, não tem necessidade de você ter pressa para chegar. O importante é chegar seguro, bem, né? Então, essa é a minha recomendação. Um outro ponto que eu acho que vale muito a pena lembrar, o vídeo não pegou, o celular já tinha descarregado, que é a questão da autonomia, ou melhor, da força que a moto perde quando ela está com baixa carga. A aceleração, né, tanto a retomada quanto o 0 a 100, por assim dizer, já que ela não chega a 100, mas a aceleração da inércia diminuiu a força e ela começou a acelerar um pouco mais devagar, mesmo com uma velocidade ainda num top speed bacana, 40, 45 ali dava para manter.
Isso ali nos 25% até os 18 mais ou menos. A partir daí, abaixo dos 18%, essa força perdeu ainda, teve maior efeito, né? Essa redução teve um efeito ainda maior, porque além da arrancada e da largada da moto ter sido prejudicada, né, diminuiu bastante aí a força para ela chegar na velocidade ideal da via, a velocidade máxima também foi diminuindo, tá? Então se eu estava ali 44, 45 no painel, ela passou a 39, 38. Quando chegou ali em meados dos 11%, 10%, ela não conseguia mais atingir a velocidade máxima do modo 2, que seria ali os 48, muito menos as velocidades reduzidas ali 44, 41, 40. No modo 2, ela chegou a 32 km por hora, tá? Eu estava numa avenida, naquela mesma avenida de velocidade máxima de 40, porém com veículos andando a 50, 55, 60 às vezes, enquanto eu passei a ser o veículo mais lento de todos daquela via. Tá? Então tive que jogar a moto para a direita, isso na reta final mesmo do teste. Joguei a moto para a direita o máximo possível da pista, liguei o pisca-alerta enquanto eu fui fazendo ali a última perna de 500 metros mais ou menos. Joguei ali, botei o pisca-alerta, porque eu já sabia que eu estava numa condição insegura, tá? Com menos de 10% de bateria, inviável você continuar rodando, você tem que parar urgentemente. E aí, apenas para finalizar o teste, né, já estava nos últimos 500 metros, fiz o retorno ali para entrar ali no meu bairro, na minha rua, com o teste já finalizando, e aí a moto já praticamente descarregando, chegou ali a 7, 6%, e aí eu peguei uma subidinha, e nessa subidinha, com 6%, a moto simplesmente não aguentou subir comigo. Ela parou no meio da subidinha, eu tive que descer, e como a moto tem ali o modo de assistência para empurrar, então com ele ativo lá no aplicativo, eu fui acelerando e andando com a moto do lado. Porém, a condição da bateria já estava tão crítica ali, 5%, 4%, e quando eu acelerava caía para 3, 2%, que passou a ser insustentável acelerar e empurrar a moto. Eu sim precisei fazer uma forcinha para que a moto pudesse, uma forcinha considerável, tá? Deu uma cansadinha sim, porque só a subida aqui da entrada do meu prédio aqui, do estacionamento até a minha vaga, é uma subida que mesmo para quem está a pé já é um desafio. Então imagina você a pé com uma moto de 100 quilos praticamente, sem carga, né? Ou no caso, se fosse uma moto a combustão, sem gasolina, tendo que empurrar a moto. Tá? Então foi uma situação bem difícil que eu precisei passar, mas era uma situação necessária para o teste. Eu tinha que zerar a bateria para chegar em casa, como era o objetivo, né? Teste de autonomia. Então, de fato, esses 200 metros mais ou menos, que foi os 200 metros de subida da minha rua, foi um 200 metros bem difícil. A moto ajudou, tá? A assistência de pilotagem ajudou para empurrar um pouquinho, então eu não carreguei os 100 kg no braço 100%, porque a moto deu uma ajudinha, mas não foi uma ajudinha significativa, porque a bateria também já não ia dar conta de fazer tudo por mim. Tá? Se tivesse com bem mais bateria, com 20, 15%, ela ia fazer sozinha, tá? Ela ia empurrar tranquila para mim, tanto que com 15% eu já subi essa rua aqui da minha casa montado na moto. Então a assistência com certeza ia fazer o serviço com o pé nas costas, por assim dizer. Mas com 4%, 3%, não tem condição da moto aguentar a si mesma em pé, né? Não seria tão simples assim, visto que a minha subida íngreme, tá? Se fosse no plano, essa assistência de pilotagem ia ser
facilmente superada, talvez até comigo em cima, andando bem devagarzinho mesmo, numa velocidade aí de ciclofaixa, mas não recomendaria, tá? Então, ficou isso, tá? Então, o que eu recomendo com esse aprendizado aí que eu tive de zerar a carga da moto fazendo o teste de autonomia? Planeja a sua viagem, planeja a rota que você vai fazer. Você vai fazer uma rota mais longa, 30, 40, 50 quilômetros, planeja a sua rota. Ele vai fazer os 30, 40, talvez os 50 quilômetros andando bem, ele vai fazer tranquilo, tá? Como vocês viram, fiz mais de 60 quilômetros, então 50 ele faz muito bem. E eu vou dizer que independente da rota que você fizer, com alta aceleração, com subidas e tudo mais, ele vai fazer os 50 km tranquilo. A partir daí, a partir desses 50 quilômetros de distância, aí você precisa planejar o que você vai fazer, como que você vai pilotar. Tá? Se você vai fazer um trajeto maior, que seja de 60 km, lembra que nesses últimos 10 quilômetros, né, nessa autonomia que vai estar aí para baixo dos 25, 20%, a sua moto não vai ter o mesmo desempenho de como ela tinha lá com 100%. Tá? Isso não vai acontecer, não espere isso. Então, se você já estiver chegando no seu destino ali com 20%, com 15%, você vai chegar tranquilo, tá? Não tenha a menor dúvida que você vai chegar tranquilo, a não ser que você tenha no final ali uma ladeira bem íngreme, que já seria difícil de subir com 100%, com 15% você vai ter bastante dificuldade. Fora essa situação, você vai conseguir chegar ali nos 60 km tranquilo, óbvio, né? Sem utilizar aí rodovias de alta velocidade, tá? E se você for fazer uma distância maior do que os 50 km, bem maior, 70, 80, aí você tem que considerar ter uma bateria reserva guardada. Tem espaço na moto, tá? Depois se eu puder, eu mostro para vocês o espaço que essa moto tem para colocar. Daria para colocar uma segunda bateria, eu acho, adaptando talvez ali, e talvez até uma reserva, uma terceira bateria reserva, o que seria incrível, né? Se tivesse aí uma possibilidade de ter 3 baterias de 72 volts, 24 amperes cada, daria aí cerca de 75 amperes se fosse ligado em paralelo, o que teria uma autonomia fenomenal, cerca de 160, 180 quilômetros, tranquilo, tá? Mas é um papo para outro vídeo, mas fica aí a recomendação. 50 km vai fazer tranquilo, qualquer distância que você, qualquer trajeto que você for fazer até 50 km, você vai ter muita tranquilidade para fazer com essa moto, tá? A partir dos 50 km, aí vai depender de como você planejou a sua rota. Se você vai chegar e vai ter que pegar uma rodovia, uma avenida expressa com alta velocidade, com menos de 20% de bateria, saiba que você vai ter dificuldade. Mas se você estiver andando em vias de tráfego normal, ou até bairro, 60 você vai fazer sem a menor dificuldade, tá? É isso, bateria está carregando ali, pelo que eu estou olhando daqui, eu ainda tenho mais ou menos uns 50% de carga, tá? Tá carregando aqui já tem algumas horinhas, 50% de carga já aumentou ali, e é isso. Teste de autonomia realizado com sucesso, estou muito feliz com o resultado, 66 km no Relive, 70 no aplicativo da Segway, para mim superar as expectativas que eu tinha. E vamos para o próximo teste, né? Eu vou mostrar para vocês a questão da bateria, tempo de recarga, mas também quero mostrar para vocês algumas das ladeiras que eu tive que enfrentar fazendo entregas aqui pela minha região, para vocês entenderem o quão essa moto tem capacidade de encarar praticamente aí qualquer trajeto que você vai fazer,
beleza? Então, fica aí ligado que logo menos vocês terão mais notícias e mais informações dessa motinho aí, a Segway E110L, beleza? Valeu, um abraço, fui!